Bom, essa tendência aqui, ó, ela está de baixa, tá? A gente tem alvos para o preço buscar. Ó, basta analisar aqui, ó, lá no começo do dia, né? Começo do movimento. Começo do dia não, né? Começo do movimento, ó. Aqui eu tinha um topão, né? Topão lá do dia 7 de dezembro, né? Nossa, lá do dia 7 de dezembro, de ontem. Lá de ontem, na verdade dia 6, né? Eu tenho aqui esse topão, tá? Aí tenho esse fundo que foi rompido mais tarde, ó. Então, esse movimento começou no dia 6 de dezembro e no dia 7, né, que foi ontem, ele confirmou um super pivô de baixa. Então, o desenho que nós temos é esse aqui, ó, topo, fundo, topo, fundo. Pivô de baixa gigantesco com os alvos em abertos. Ou seja, nós temos uma tendência de baixa. Esses pivôs mais distantes do preço servem para que a gente tenha uma noção de onde ele possa estar indo, tá? Noção de tendência. Por mais que o pivô ele te mostre ali o movimento do preço, a tendência momentânea, se você gosta de fazer trades na tendência, se você confia muito mais, até porque são mais assertivos, né? Se você gosta desse tipo de operação focado na tendência, então é importante você entender onde o preço está, onde ele está indo. E se você for analisar aqui, ó, já tem o nosso pivôzão de baixo lá na esquerda chamando preço, ó. Vou desenhar de novo aqui que eu vou marcar os topos dele, peguei a linha errada. Então aqui, ó, caramba, super pivô de baixa, tá? E aqui você repara aqui, ó. Você repara que o preço veio fazendo o tempo todo topos e fundos descendentes. Na verdade, mais topos, né? Ó, ele fez aqui, ó, o começo do movimento, topo, topo mais baixo, fundo, fundo rompido, esse é o pivô, esse é a tendência. A partir desse ponto, ó, topo mais baixo, enfim, o tempo inteiro fazendo topos mais baixos. Então, tendência claramente de baixa. Aí você vai se perguntar, pô, mas algumas vezes ele falhou um fundo, tá? Ele fez fundo mais alto, como que fica? São correções, tá? O mercado ele move-se em ondas. Então, sempre que você tem uma tendência baixista, pode ter certeza que dentro dessa tendência de baixa vai existir movimentos contrários. É muito comum que isso ocorra. Então, se você quiser fazer operações em movimentos contrários, às vezes, na verdade, você não vai ter muita opção, tá? Por mais que a tendência ela esteja de baixa, você não vai ter opção. Você vai ter que subir, você vai ter que ir comprando, tá? Ou então você vai pegar trades menores. Por quê? Porque esse preço está começando a corrigir. Em times menores, ele está corrigindo e você é obrigado a fazer isso. É obrigado a ir contra a tendência. Então, como que ficaria? No candle a candle, nós temos um candle gigantesco de baixa, né? Esse candle aqui está ditando a tendência baixista, e aí o preço começa, por motivos óbvios, tá? Ele bateu aqui em algum alvo, e ele começa aqui, ó, fundo, topo, né? Vem o próximo candle aqui, ó. Você imagina que ele vai continuar rompendo, continuar essa tendência de baixa. Ele vem aqui, ele falha um fundo, aí começa a subir, ele já starta pivô de alta. Isso aqui é uma representação, tipo, falando de novo aqui, ó, testa o fundo da esquerda, aí rompe novamente. Então você acaba ficando sem opção, tá? Então você acaba tendo a única opção de subir comprado, ou você não opera naquele dia, né? Então vai ter horas que você vai ser obrigado a fazer isso. Então qual que é a tendência? Tá de baixa. Tendência tá de baixa. No entanto, isso é correção. Fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo. Isso é uma correção. Mas a tendência de baixa. Aqui, por exemplo, isso daqui, ó, eu posso ver como uma correção. Por que correção? Porque eu continuo com pivôs de baixa em aberto. Aí que vem a importância de você entender sobre os pivôs. Eu tenho pivôs de baixa chamando o preço lá na minha esquerda. Mas quando esse preço fecha os alvos do pivô de baixa próximo a ele, ele pode voltar a subir. Então, por mais que essa tendência esteja de baixa, e por mais que isso seja muito claro, esse preço acabou de fechar o alvo desse pivô de baixa, por exemplo, e ele já pode voltar a subir. Mudou a tendência? Não. Ele pode ser que esteja fazendo uma correção, tá? Correçãozinha. Linha, sem entender muito o contexto da situação, acaba fazendo operações nas quebras das linhas e são estopadas, tá? Porque a tendência de baixa, ela ainda existe. Ele ainda pode voltar a cair. No entanto, esse preço vai começar uma correção maior. Como que você sabe que essa correção vai começar? É simples. Esse pivô de baixa que eu estou pegando aqui em questão, ele continua sendo um pivô bem amplo, um pivô gigantesco, com alvos enormes. Mas eu estou usando para quê? Para mostrar que o preço fechou os alvos dele. E que por esse motivo ele já pode voltar a subir. Pô, bacana, cara. Muito legal essa informação, mas eu continuo querendo fazer só vendas, porque ele está rompendo fundos, ele está falhando topos. Como que eu faço para continuar fazendo só vendas? É simples, tá? Para que você continue vendendo, pensando somente em vendas, por mais que esse preço esteja corrigindo, você vai ter que começar
a traçar os alvos dessa correção. Você vai ter que achar o ponto que essa correção vai chegar ao fim. E como que a gente pode fazer isso? Existem algumas maneiras. Uma linha de tendência, por exemplo, ela é muito utilizada para isso. É um ponto que essa correção pode chegar e lá em cima pode ser que ele volte a cair. Só que linha de tendência não faz parte do preço. Linha de tendência é um ponto que coincide muito, faz muito sentido, mas ele não faz parte do preço. Por esse motivo, eu não gosto muito de usar. Sem falar que a linha de tendência ela serve para nos dar a tendência, coisa que o pivô também nos dá. Então, vamos descartar a linha de tendência? Então, sobra o que para a gente? Sobra Fibonacci. Isso funciona demais, demais. Ó. Então, vamos falar sobre retração de Fibo, tá? Eu meço do topo e meço ao fundo. E olha só que bacana para mim, pessoal. Uma novidade aqui para vocês, tá? Você não precisa adivinhar um fundo. Não tem que adivinhar. Ele vai se formar sozinho, ó. Assim que você percebeu que ele formou no final do movimento, você pega a sua Fibo e traça. Traça do topo ao fundo, do fundo ao topo. Não importa muito, não importa. Minha Fibo nem sequer numeração tem. O que eu quero marcar aqui? Quais os que eu quero entender? Ó, isso daqui é o 61% de retração. Isso daqui é o 50% de retração. Esses pontos são os pontos mais fortes, tá? Então, se esse preço resolver... quando essa correção aqui chegar ao fim, é muito provável que ela chegue ao fim nesses níveis de preço. O obrigado, ele sempre vai lá. Muitas vezes ele vai em alvo secundário, você não percebeu, tá? Mas muitas vezes sim, ele vai lá. Então, os melhores pontos para pensar em vender novamente é no 50% e no 61%. O 38%, ele até pode dar, sim, algumas vendinhas, tá? Só que, na verdade, o 38% ele só é mais usado na tendência muito, muito forte. Que se eu fosse representar no candle a candle, seria basicamente isso daqui, ó. Eu tenho aqui um candle negativo, tá? Vamos fazer de vermelho, né? Não sei se vai dar aqui uma diferença na cor. Então, eu tenho aqui um candle negativo, não consegui pegar o vermelho. Ó, candle negativo, aí o próximo candle abre aqui, aí testa 38%, testa 50%, testa meio 1%, aí volta a cair de novo. Vai buscar os alvos da baixa. Na tendência muito forte, ele faz isso aqui, ó. Ele vem aqui e tal, ó. Testa só um pouquinho aqui e já começa a cair. Se eu for pegar 8% mais ou menos, tá? Então, vai ser muito útil na tendência muito forte de baixa, na qual o preço não volta muito. Numa tendência mais moderada ou mais normal, ele tende a voltar a 50%, 61%, tá? Então, os pontos que ele pode voltar. Falando ainda sobre pivôs, tecnicamente, depois que eu tenho um pivô de baixa formado e seu alvo está em aberto, esse preço pode corrigir até determinados pontos, ó. Ele pode vir até o fundo da esquerda, tá? O famoso teste do fundo da esquerda para voltar a cair. Por um acaso, eles coincidem com 50% e 61%. Essa informação é bem interessante. O nome disso é confluência, tá? Pode retrair até os 50%, 60%. Ele pode retrair até a linha de tendência, por mais que eu não goste, a gente sabe que ela funciona muito, tá? E pode retrair até o topo de referência. Então, são três pontos que ele pode retrair, ó. Fundo da esquerda, topo de referência, linha de tendência, além das retrações de fibra, entre outras. Então, estamos falando sobre pontos de possíveis reversões para quem quer fazer operações somente na tendência. Lembrando que muitas vezes dá para subir comprado, tá? Mas é um pouquinho mais complicado. Bacana. Falamos sobre retração, falamos sobre os pontos de reversão. Agora vamos pegar um pivô que nós temos aqui na nossa esquerda, na nossa direita. Fundo, topo, fundo, topo. Temos esse primeiro pivô e também temos um segundo pivô. Deixa eu ver aqui a mensagem. Beleza, Cris? Ó, temos o primeiro pivô, tá? E temos o segundo. O segundo pivô, ele indica que esse preço pode subir um pouquinho mais. Olha só que informação bacana. Eu tenho aqui o 61% de FIBO e tenho também a projeção. Falando de FIBOs, nós podemos extrair a projeção e a retração. Se eu quero medir até onde o movimento vai, até onde o pullback vai, estamos falando de retração, tá? Movimento baixista, retração, 50%, 61%. Bacana. Se eu quero projetar um alvo, como o nome mesmo já diz, eu estou projetando. Então aqui, ó, é o 61% de projeção desse pivô de alta, que coincide com a região dos 61% de retração.
Aqui em cima é um ponto muito forte de possíveis reversões. Aqui em cima é um ponto muito forte para se pensar numa venda. Então, para quem gosta de fazer operações sempre na tendência mais ampla, deve procurar sempre pelo 50% ou pelo 61% de FIBO. O preço chegando nesse ponto aqui, ó, não é bateu aqui na região, encostou, você vai fazer uma venda porque seu stop está curto. Não. Você vai procurar por sinais de retomada de baixa, tá? Eu não consigo entrar muito nesse detalhe, porque aí iria fugir muito do nosso operacional. Mas, basicamente, para que esse preço continue caindo, vamos precisar que tenhamos um pivô de baixa aqui, chamando o preço. Então, vamos aguardar um pouquinho mais para ver se ele chega nessa região, tá? Assim que ele chegar aqui em cima, o que eu vou querer? Ó, sinal de retomada para baixo. O ponto de reversão mais interessante é esse daqui, ó. Tá? Projeção do pivô de alta, que nós usamos muito, que coincide com a retração do movimento de baixa. Então, aqui é um ponto bem interessante para possíveis vendas. Agora eu quero saber o ponto exato que eu faria uma entrada. E aí que vai entrar o nosso operacional. Então, o nosso operacional você pode usar para pegar trades maiores ou trades menores, depende muito do teu perfil, tá? Eu, particularmente, eu faço proteções o quanto antes, e se o preço for mais, tudo bem. Então, eu faço isso pelo menos nos 3 primeiros trades, tá? Então, por mais que o preço possa derreter muito mais do que eu estou pegando, não tem problema. Eu vou precisar que o preço me dê, nesse ponto aqui, um sinal de retomada para baixa. Por que eu preciso desse sinal? Observa comigo, pessoal. Isso daqui, ó, é um fundo, tá? Ele não era um fundo, ele virou depois, não. Isso é um fundo mais alto, topo rompido, então eu tenho uma tendência de alta. Tendência baixista, ou seja, isso daqui é um pullback, tá? É uma correção. Eu não posso fazer uma venda nesse ponto aqui ó, pelo simples fato de estar em possíveis pontos de reversão, tá? Não tem essa informação ainda. Quando eu faço uma venda por aqui, eu estou vendendo contra movimentos altistas, ó, topo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo. Pô, vou vender aqui. Não. Ah, mas está em alvos. Tudo bem, ele está em alvos, só que não quer dizer que ele tenha que cair desse ponto. Existe um sinal muito bom de que ele vai começar a cair desse ponto aqui, só que eu não tenho essa informação. Então eu preciso de, no mínimo, sinais de retomada. Sinal de retomada nada mais é do que um pivô de baixa, chamando o preço. Ah, eu gosto muito de linhas, só vou fazer vendas depois que eu romper uma linha. Tudo bem, tá? Então você espera que o preço rompa aquela linha, e quando o preço começar a subir de novo, que te dê os sinais de retomada, aí sim você faz sua venda. Só que você não pode fazer vendas sem sinais de retomada. E sinais de retomada nada mais é do que um pivô de baixa. E repito, dava para subir comprado, mas se teu perfil é de ir na tendência macro e não na micro, então tem que esperar um pouco mais. O preço acabou de bater na retração de 61% e tem um pouco mais de espaço para subir. Por mais que a retração de 61% seja muito forte, o alvo do pivô sempre será mais forte. E aí, muitas vezes, você vai ver o preço nesse ponto aqui, aí o preço já começa a cair. Você pensa, o alvo do pivô não era o mais forte? Por que o preço foi lá perto e voltou a cair? Assim que o preço bater em um alvo, ele já pode ficar satisfeito com isso. Ó, tem vários alvos por aqui. Tem vários alvos e vários pivôs, tá? O meu último pivô de alta nesse momento amplo é esse daqui, ó. Que inclusive ele está me falando que esse preço pode ir um pouquinho acima do 61% de retração, um pouquinho acima do alvo do pivô também. Enfim, são regiões, tá? Nessa questão aí é regiões. Então, beleza, pessoal. Pô, ele foi até a retração de FIBO e nesse ponto aqui, ó, muita gente já pensa em vender. Qual que é o lado bom, o lado positivo dessa possível venda? Bom, se você acertar de fato que aqui vai ser um ponto de reversão, você vai pegar uma venda com stop muito curto e com algo que pode ser gigantesco, né? Gigantesco mesmo. A grande questão está aí. Você não tem uma certeza que aqui vai ser um ponto de reversão. Existe sim uma probabilidade boa de que ele comece a reverter nesse ponto. Só que é apenas um sinal, tá? Apenas como é que fala?
Não temos certeza ainda. E aí que vai entrar o nosso operacional. Pessoal, estão curtindo a aulinha falando sobre o movimento maior, assim, para entender mesmo onde ele está indo e tal? Porque a gente foca muito no nosso operacional, e quando o pessoal não entende assim, um movimento mais amplo, acaba pensando, nossa, esse cara está metendo a gente numa bolha. Ele está falando só sobre pivô, sobre alvo pequeno, eu quero pegar alvos maiores, eu quero entender sobre um movimento maior. Então, para que você tire essa ideia de que eu estou metendo você numa bolha, tá? Não sei se você teve essa ideia, mas se não teve, tem agora, porque é quase isso. Agora sim, ó, somente agora é que vai entrar o nosso operacional, tá? Então aqui eu já tenho pontos de possível reversão, possíveis reversões. Lembra do pivô de baixa gigantesco? Olha o desenho que eu vou fazer aqui agora. Por isso que eu comento, é uma bolha? É, de certa forma é. Tá? Só que, o que você pode fazer? Você pode ampliar essa bolha, simples assim. Vamos ampliar a bolha? Topo, fundo, pontos que esse preço pode buscar antes de voltar a cair. Lembrando que para ele voltar a cair, tem que ter alvos em aberto. Se não tiver alvos abertos, esquece. Eu tenho lá na minha esquerda, tá? Nesse exemplo aqui em questão, eu não tenho, mas vamos fingir que nós temos, só para que o exemplo possa seguir. Então vamos lá. Eu tenho aqui um alvo ainda em aberto. Então, ó, aqui em cima será a bolha, aqui em cima será a bolha. O que eu falei? Aumenta a bolha. Pronto. Pontos que esse preço pode buscar antes de reverter. Fundo que ele acabou de romper, topo de referência, linha de tendência, se você preferir. Então, são os pontos que ele pode buscar antes de reverter. Essa é a bolha ampliada. Vamos para a bolha micro. A bolha micro é isso daqui, ó. O preço vai formar um pivô de baixa nesse ponto aqui, tá? Um ponto de possíveis reversões. Ele vai me dar um sinal de possível reversão, porque antes, o tempo inteiro, topos e fundos ascendentes. De repente, ele fez um topo aqui, fez um fundo, e eu fiquei confiando que ele continuaria a romper o topo, né? Afinal, topos e fundos, o tempo inteiro ascendentes. De repente, ele faz isso daqui, ó. Olha só o nosso gatilho começando a surgir. Esse movimento, ele é incomum. Por que ele é incomum? O tempo inteiro subindo, topos e fundos ascendentes. De repente, um fundo rompido é um movimento incomum. Essa é a nossa micro bolha, tá? Essa micro bolha nos fala o seguinte, vamos medir o alvo dela. Eu tenho um alvo em aberto dessa micro bolha. Então, pessoal, é o seguinte, até onde esse preço pode ir? Ele pode ir até o fundo da esquerda, pode ir até o topo de referência, pode ir até essa shortzinha aqui, ou micro linha de tendência, tá? Então, são os pontos que ele pode ir. Mas o fato é, eu tenho um alvo em aberto. Então, assim que esse preço bater em um desses pontos que me der um gatilho para venda, ele vai voltar a cair. E o primeiro alvo é aqui em cima, tá? E olha só que bacana, eu já percebi que ele fechou os alvos da alta, ou seja, não tem mais obrigação de continuar subindo. O mercado está parado, tá? Esse aqui é o ponto fixo, não sei se a gente foi embora ou não. Eu tenho esse exemplo aqui, é só um exemplo. É nessa hora, pessoal, que você vai começar a ver os gatilhos, ó. Então o preço começou a voltar aqui, ó, começou a voltar. E aí, ó, vamos para o candle a candle. De novo, ó, o preço estava aqui e tal, aí deu esse candle negativo aqui. Tá? Ele, quem tem a maior máxima, ele não rompeu o topo de referência, ele fez um falso rompimento. De repente, ele vem aqui, ó, e rompe o fundo da esquerda. É a mesma coisa que isso daqui. No entanto, mais micro ainda, é o candle a candle. Ele acabou de romper a mínima da esquerda. Esse candle aqui está formando topos de fundos descendentes, ou seja, uma micro tendência de baixa. Então, quando ele confirmar essa tendência mesmo, ele vai cair. Aqui nesse caso, nesse exemplo específico, eu coloquei os candles muito grande, eu acabei atrapalhando um pouquinho, tá? Só que, tecnicamente, o meu próximo alvo será aqui, ó. Então, se tiver muito em cima do alvo, aí você deve pensar duas vezes. Só que é aquela velha história. Você tem pivôs de alta chamando o preço? Se tiver tudo fechado, não tem por que ele segurar aqui. Então, o que esse preço pode fazer? Ele pode bater nesse ponto aqui, tá? Ele pode bater nesse ponto, é onde você faz sua parcialzinha. Caramba! Ele bate aqui, você faz sua parcialzinha, 50 pontos que seja, o preço foi, não te tirou, não voltou, continuou caindo, ótimo, você vai pegando o que você puder pegar. Esse aqui é só um perwall da vida, e ficou verde ainda. Mas essa é a nossa micro bolha. Fez algum sentido para vocês agora o nosso operacional ou ainda não? Ainda não? A hora das mensagens agora, hein? Isso tudo pode ser apenas uma correção para depois voltar a cair. Enquanto tiver pivôs de alta chamando o preço, ele vai subir. Quando o preço começar a romper os fundos, eu teria os meus movimentos em comum. Por quê? O tempo inteiro fazendo topos mais altos, fundos mais altos. De repente, um fundo rompido, um topo, uma falha de topo,
aí sim eu tenho o primeiro sinal de reversão. Muito explicado, fala sério, cara. Então, aí que vai entrar a nossa microbolha. Porque quando eu falo assim, pessoal, vamos buscar trades menores, vamos buscar mais confirmações, se eu falar que eu não estou induzindo vocês a entrar numa microbolha, é mentira, porque eu estou induzindo, tá? Exatamente por isso, porque quando eu faço uma venda nesse ponto aqui, pelo simples fato de ser uma retração de FIBO, tem muitas variáveis que ele pode acontecer. Então o preço vem aqui, rompe essa mínima aqui, aí você pensa, cara, meu stop está muito curto. Então você faz uma venda nesse ponto aqui, ó, põe um stopinho aqui em cima de 200 pontos, que ele cabe no seu bolso, e aí você coloca um alvo gigantesco. Caramba, esse mouse não me ajuda. Ó, nossa, vamos com calma. Foi. Stopamos aqui em cima, você pensa, cara, esse preço pode derreter muito, eu vou sair lá no fundo da esquerda, ainda sai errado. Vai querer sair no fundo da esquerda. Se esse preço começar a cair, o fundo da esquerda é o último dos obstáculos, cara, esquece. Ele vai aqui embaixo. Ele vai aqui embaixo. Tá, Daniel, mas eu não quero ficar medindo o pivô da esquerda, é muito difícil. É muito mais fácil eu sair no fundo da esquerda. Eu concordo com você. Tá? Então sai ali, não tem problema. A questão aqui é, esse preço, ó, aqui, ó, aqui, ó, fundo, topo. Esse pivô de alta, ele tá aberto ainda, tá? Então vamos supor que o preço te deu um gatilho de venda aqui, você fez a venda, pôs o stop aqui em cima. Aí o preço foi e começou a cair aqui um pouquinho, ó, aí ele até falhou um topo, começou a cair um pouco mais, acabou de bater no pivô de baixa, que acabou de se formar aqui, ó. O preço bateu no alvo da baixa, com o alvo da alta em aberto. Se ele quiser fazer isso, puta, que azar eu tive. Na verdade não foi azar, você entrou sem mais confirmações. Você entrou com o pivô de alta em aberto. Então o preço poderia bater nesse ponto aqui, poderia voltar a subir. Você comprou esse risco, comprou. O stop estava no tamanho ideal para você? Estava, só que você comprou um risco desnecessário, porque não tinha informações ainda. Se você tem um pivô de baixa aqui em cima, chamando o preço, ou seja, com alvo aberto, quando ele te dá uma venda, a probabilidade maior é que o preço, pelo menos, busque aquele primeiro alvo. Nessa hora você faz uma parcial, tá? E se o preço continuar caindo, ótimo, tá? Mas você tem um conforto, você tem algo a teu favor. O que é esse algo a teu favor? É as chances do preço bater, no mínimo, nesse ponto aqui. É aí que entra o nosso operacional. Eu não estou induzindo você a sair nesse ponto. Eu estou te induzindo a fazer uma proteção, pelo menos, tá? Principalmente se você tiver pivôs contrário à sua operação com alvo em aberto. Cara, isso daqui você não vai achar em curso nenhum. Não falam isso para você, cara. Sabe por quê? Porque é muito mais fácil eu falar assim, pessoal, ó, quebrou essa linha aqui, ó. Se quebrar essa linha aqui, ó, aqui cabe uma segunda linha, tá? Cabe uma segunda linha aqui, ó. Pô, pessoal, quebrou essa linha aí, ó, pô, mete venda. Faz a venda, põe stopinho aqui, o topo de referência. Se o preço voltar a te estopar, tá, faz parte. Mas quebrou, você faz de novo, entendeu? E aí, e o pior de tudo é que se você toma um stop nesse ponto aqui, ó, deixa eu ver se tá certo. Se você toma um stop nesse ponto aqui, nossa, ainda conferi se estava certo, hein? Se você toma um stop nesse ponto aqui, aí depois o preço faz de novo. Vai arruma, tá? Depois você faz de novo, com o stop aqui em cima. E esse preço finalmente vai até o alvo, tá? Lembrando que isso daqui é para profissional, tá? Porque não é nem para profissional, para quem tem sangue frio. Porque esse preço não vai direto, ele vai voltar várias vezes. Então, se você tomou esse stop aqui, ó, mesmo tomando esse stop aqui, esse trade aqui vai pagar o teu stop e vai te dar um lucro ainda. Então, muita gente faz isso. Muita gente adivinha várias vezes o ponto de reversão. Só que ele segura a operação. Então, ele vai tomar 3, 4 stops na operação só. Só que o trade que ele pegar, paga todos os stops e ainda dá um lucro para ele. Também tem essa forma de operar. Não vou criticar, tá? Não vou ficar aqui nos detalhes. Eu prefiro o quê? Eu prefiro que você entenda de verdade onde o preço está indo e por que ele está indo. A partir dessa base, você pode criar um operacional em cima. Você pode pegar o seu operacional, fazer uma lapidação melhor sobre isso, tá? Ou você pode seguir o meu operacional e, para resumir, o meu operacional ele só vai entrar aqui, ó, no ponto de entrada. E ele é muito chato, por quê? Porque eu sou muito chato com relação a ele. Se eu tiver, por exemplo, um pivô de alta chamando o preço ainda, eu fico muito pensativo antes de entrar na operação. Ó, vamos lá. Aqui, ó, ele vai formar agora o pivô de baixo. Perguntas que vocês não fazem, mas que deveria. Pô, por que você vai pegar esse fundo aqui como referência para marcar o pivô de baixo? Porque, ó, será aqui o meu maior pullback, ó. Esse vai ser o meu maior pullback, tá? Então, ó, formou agora. Então, eu vou pegar esse aqui, ó. Vou pegar esse topinho aqui
e vou pegar esse fundo que acabou de se formar e pronto, eu tenho um pivôzinho de baixa nesse momento. Se esse preço não desenvolver agora, se ele voltar a subir, me dando uma correção maior ainda, desde que o preço não rompa meu topo da esquerda, quando ele voltar a cair novamente que rompeu o fundo, vai ser esse fundo ainda, não vai mudar nada, tá? Então aqui, ó, eu tenho um possível pivô de baixa. Lembra da bolinha? Então vamos lá, deixa eu apagar um pouco dessas linhas para explorar um pouquinho mais, tá? Aí, ó, nesse momento, no candle a candle, eu tenho preço em cima de um alvo. Nessa hora, se você faz uma operação com base em gatilhos e não olha onde o preço está, você vai tomar stop. Ó, esse daqui é o candle com a maior máxima. Esse daqui é o candle que formou o gatilho, os dois juntos. Por que os dois juntos? Porque ele foi o meu alvo em comum. Ele foi quem rompeu a mínima da esquerda, tá? Então, o primeiro sinalzinho. Aí, próximo candle você não opera. Assim que ele renovar a mínima, que ele voltar, que ele descer, eu vou vender. Porque é um gatilho de venda. Você está vendendo exatamente em cima de um alvo. Tá vendo? Você está vendendo em cima de um alvo com um pivô de alta muito próximo ao preço com o alvo em aberto. O que pode acontecer? Você pode ser violinado. Depois pode ser que esse preço caia. Então, isso aqui eu não costumo passar muito, porque eu tenho medo de confundir mais ainda vocês, tá? Por isso que eu foco muito mais aqui, ó, nos pivôs. Pô, se está aberto, toma cuidado, tem que estar fechado, tal. Tem que ter um pivô de baixa próximo ao preço. Aquela dificuldade toda que eu coloco já está lapidado, já está filtrado. Esses são os porquês, que eu sinceramente não sei se vocês queriam saber sobre esse porquê, tá? Ó. Quando eu falo para vocês esperar um pivô de baixa para você fazer uma venda, já está tudo lapidado. Ele já pulou essa etapa, por exemplo, entendeu? Já pulou essa etapa. Agora eu tenho um pivô de baixa. Quando o preço voltar a subir, por mais que eu tenha um pivô de alta próximo ao preço, quando o preço me der uma venda nesse gatilho, as chances é muito maior de que o preço busque o de alta. Por mais que ele esteja muito próximo do de alta, ele vai buscar o alvo do próximo pivô, não o próximo alvo. Marque essa frase. O preço não busca o próximo alvo. Ele busca o próximo alvo do próximo pivô, entendeu? Explica muita coisa, né? Então, ó, aqui, ó, deu um gatilho de venda e vai dar um stop, porque não tem um pivô de baixa chamando o preço. Agora vamos lá. E se eu não tiver nenhum pivô de alta chamando o preço, eu posso fazer no gatilho? Bom, você vai usar a probabilidade a teu favor. Se você não tem nenhum pivô de baixa chamando o preço, mas também não tem nenhum pivô de alta próximo ao preço, no entanto, o gatilho que ele te deu numa região de reversão é um gatilho de venda, as chances maiores que ele caia. Pessoal, muita informação ou tá legal? Certeza, cara, que tem curso de 3 contos que não passa daqui. Não sei se é porque não sabe também ou não sei se é porque é mais fácil, vendeu mais fácil, né? Então, ó, até onde esse preço subiu? Esse preço subiu até o alvo desse micro pivôzinho composto pelo candle a candle. Pô, posso comprar nesse ponto aí também? Olha, você está comprando em cima de um alvo. Pô, mas está sempre em cima de um alvo? Onde que eu vou operar então? Quando você tiver paciência e perceber que o próximo alvo está distante do preço. Simples assim. Obrigado, Cris. Eu particularmente gostei muito, cara. Eu estou tentando de várias formas arrumar uma forma de melhorar mais essa mentoria. Estava até conversando com o Fábio sobre isso. Mas a verdade é que esses detalhes demais, às vezes a pessoa não quer ouvir. Só que, meu, é quase impossível eu te passar um setup. E se alguém te vender um setup, nossa, fez tal coisa, você pode operar, porque, cara, vai dar certo. Não existe isso. Isso aqui é o preço, cara. Não dá para você resumir o preço no setup como isso daí. O que você pode fazer é ter paciência. Por exemplo, essa bolha que eu passo para vocês, ela é quase um setupzinho. Só que tem que ter muita paciência para esperar essa bolha acontecer. Tá vendo? Que é uma espécie de setup. Ah, por que o teu setup funciona e os outros não? Porque você tem que ter paciência para que ela aconteça. Você tem que entender o que o preço está fazendo. Então, eu não te passo uma bolha, um setup, sem te mostrar o contexto. Eu te mostro todo o contexto do mundo. Você está entendendo exatamente o que ele está fazendo. E nós fazemos isso com o mercado ao vivo. Cara. Então, ou você aprende, ou você aprende.
Cara, essa aula tá gravada assim, eu vou colocar no YouTube mesmo, presentinho lá, pra vocês. Só comenta lá, tá? Comenta, deixa uma curtida, deixa um like, compartilha, fala, cara, que aula top, mano, que da hora. Mente um pouquinho lá, tá? Então, pessoal, é o seguinte, o que eu falo para vocês? Ó, tem que ter um pivô de baixo chamando preço. Por mais que isso esteja errado, por mais que o preço não desenvolva muito, ele vai bater naquele alvo. Por quê? Porque existe uma chance muito grande de bater naquele alvo. Protege a operação. Se o preço for embora, tudo bem. Se o preço não voltar, tudo bem também. Ele sempre vai deixar um pivô de alta chamando preço. Essa é a verdade. Ó, não é à toa que se você pegar o índice aí e colocar no 60 minutos, no semanal, ele sempre vai subir e vai descer. Ele sempre vai fazer isso. E aí, quando o preço estiver a 150 mil pontos de altura, aí vem uma notícia, vem um impeachment, vem uma doença da vida, e o gráfico vai reagir. O gráfico vai derrete tudo. Aí o cara fala, nossa, foi a notícia que derreteu o gráfico. Não. Aquele alvo estava ali o tempo inteiro. Aquele alvo estava aberto o tempo inteiro, tá? O mercado otimista começou a subir e tal, batia nos pontos, big players ajudando também, o preço ia subindo. Assim que deu uma coisa ruim, ele vai buscar aquele alvo. Ele sempre vai buscar aquele alvo. Uma coisa interessante sobre big players, que essa é a minha opinião pessoal, tá? Não posso provar essa teoria, não posso provar mesmo. Só que quando você começa a entender o gráfico, você começa a entender muita coisa. Que nem, quantas vezes você vê um paywall da vida, aqui ó, aqui foi a notícia, ó. Quantas vezes você vê um paywall da vida ou algo do tipo, ó, o preço faz isso aqui, ó. O preço ele pode passar do meu 100%, ele pode passar 2.000 pontos. Se ele não continuou, ele falhou aquele rompimento, tá? Muitas vezes o paywall da vida faz isso aqui, ó. Vem para cá, estopa todo mundo, depois devia ser o contrário. Ó, ele vem para cá, né? Ele estopa todo mundo, ó, e depois ele começa a cair de novo, ó. Aí vem, bate aqui embaixo. O que esse preço fez? Esse preço buscou o alvo da alta, tá? Devido à força gigantesca aliado com a notícia, ele buscou esse primeiro alvo, aproveitou o movimento para buscar já o segundo alvo, que também estava em aberto, na sequência buscou o alvo da baixa. Você sempre vai ver ele falando isso, ele fazendo isso. Você não entende, nossa, que rompeu para cima, rompeu para baixo, que loucura é essa? Tá? Ele está apenas buscando os alvos. E aí, ó, na minha humilde opinião, e aí que entra os big players. Por exemplo, o big player ele tem força para tentar manter o preço aqui em cima. E se ele romper desse ponto aqui, por exemplo, rompeu o topo da esquerda. O que a sardinhada pensa? Bom, se rompeu o topo de referência, mudou a tendência. Então eles tentam fazer o máximo que eles puderem para romper esse topo da esquerda. Só que big player não é amiguinho de big player. Big player briga com big player, tá? Tem pessoas grandes que estão vendidas e pessoas grandes que estão compradas. Então não se iludam achando lá que eles vão se unir para foder a gente. Não, eles brigam entre si, cara. Eles brigam entre si. Mas o fato é, esse topo aqui é um ponto muito relevante. É um topo muito importante para quem está vendido e é um topo muito importante para quem está comprado. Se você está comprado, você quer que ele rompa aqui ou quer que ele vá embora. Se você está vendido, você não quer que ele passe desse ponto. Porque se ele passar desse ponto aqui, ó, ele estará passando de topo de referência. Se você está vendido, você vai ter que estopar a operação, porque vai ter muita gente comprando junto com aqueles players. Então imagina o seguinte, eu tenho big players vendidos aqui, tá? Pegar aqui, ó. Assim que o big player da compra, por exemplo, ganhar essa briga e romper o topo da esquerda, o que vai acontecer? A sardinhada vai começar a comprar, então vai se aliar aos big players. Quem estava vendido, perdemos essa briga, vamos inverter a mão. Então ele vai subir, entendeu? Então, onde que eles entram? Nesses pontos aqui, ó. Então eles têm o poder, eles têm poder naqueles pontos, tá? No meio do gráfico, não. Então, topo é muito importante por isso. Fundo é muito importante por isso. Ali vai ter briga gigantesca. Agora voltando aqui para a nossa realidade. Esse preço me deu, em algum momento, um sinal de retomada para baixo? Não, ele continuou subindo. Pô, mas não é só uma correção, ele não vai voltar a cair? Bom, é só uma correção, ele vai voltar a cair. Só que, quando que ele vai voltar a cair? Eu não sei. Por isso que eu preciso de um pivô de baixa. Por isso que eu preciso de um sinal de retomada para baixo. Eu não sei quando vai voltar a cair. Ele pode subir, pode buscar o topo da esquerda, pode buscar inclusive esse alvo que está em aberto. Aqui em cima eu também tenho um alvo em aberto. Então ele pode fazer esse movimento gigantesco e depois voltar a cair. Entendeu? Por esse motivo, eu preciso de informações a mais. Por esse motivo, eu foco muito na minha bolinha.
que o preço fez aqui? Ó? Buscou os alvos que ele podia buscar. Quem vendeu no 61% tomou stop. Tudo bem que se ele vender de novo, e se esse preço cair, ele vai pagar o stop dele tranquilamente, tá? É isso que eles fazem. Mas vamos às informações. Pivô de alta próximo ao preço, isso aqui, ó, fundo topo. Esse está com alvo fechado. Para o preço fechar esse pivô de alta, ele abriu. Pessoal, o Zoom vai cair 1 minuto, tá? Não vou nem continuar aqui, porque vai acabar caindo na cara de vocês. Então vamos deixar ele cair, na sequência já voltamos, tá? Mas fica atento com pivôs de baixa por aqui, você não vai operar o start do pivô, você vai operar pullbacks a partir do pivô, tá? Por isso vem aquela velha frase, você opera na direita do pivô, você não opera na formação do pivô, tá bom? Tá fazendo muito sentido para vocês essa aulinha de hoje, fala sério. Já voltamos, pessoal, deixa o zoom cair aí, tá bom? Só mais um pouquinho. Ó, buscou o fundo da esquerda por enquanto. Aqui é um ponto forte de reversão, mas sem muita informação ainda. Tem que ter pivô pelo menos.